Os hackers estão destruindo o Dead by Daylight. Eu não aguento mais. A cada 100 partidas que você joga, 99 são hackers. Por causa dos hackers, eu fiquei pobre, perdi um emprego, a namorada, o namorado e agora eu estou morando na rua. Me ajude mandando um pix de R$1000. Brincadeiras à parte. Prometo que eu não vou ser ácido nesse vídeo, tá bem? Vou ser calmo, gentil, educado e assertivo. Se você tem dificuldade em entender ironia, e principalmente a minha, porque eu tenho uma voz séria demais às vezes, isso foi uma ironia, tá? Acontece que alguns produtores de conteúdo e pessoas estão falando que o Dead by Daylight está infestado de hackers, sendo que isso não é verdade. Mas a live dessa pessoa não vai definir o jogo como um todo. O hacker mais conhecido dentro da comunidade brasileira é o Dani Calabreso, o odiado e amado Dani. E eu não posso negar fatos de que usar hack é errado e contra as regras dentro do jogo, mas na vida real não tem hack. E aí é que está o problema. O Dani Calabreso, pelo que eu vi, é bem humilde, interage com o chat e eu não vejo ele incentivando o ódio. Ele já respondeu pessoas que atacaram ele de uma forma bem educada, mas aí as pessoas chamam ele de retardado, xingam e assim, eu entendo perfeitamente se você é um streamer e quer produzir conteúdo, mas está caindo com muitos hackers. Eu levaria isso numa boa e produziria conteúdo a partir disso, mas compreendo que não deve ser normalizado. Eu que sou esquisito mesmo, não é à toa que o personagem que eu mais jogo é o Kenton Smith, o personagem que era mais feio desse jogo. Eu tenho um prestígio 100 nele e retrato vermelho, e eu acho que as pessoas deveriam pedir a minha autorização ou me pagar pra jogar com ele, porque quem joga com ele hoje em dia só quer aparecer. E eu falo mesmo. Desculpa, gente, eu tenho um TDAH e é difícil manter o foco, mas eu vou tentar. A questão e o que eu quero conversar com vocês é quando você leva um jogo a sério demais e começa a confundir ele com a realidade. Por exemplo, eu amo o Mori e falo muito sobre esse jogo aqui no canal, mas eu sei que é só um jogo. Você pode falar mal dos meus personagens preferidos, que são a Mario, Space Boy, o Hero, que eu vou ficar numa boa. O Mori é um jogo bem mais complexo e trabalhado do que um jogo online, mas esse exemplo serve. Tem gente que joga uma partida e leva isso extremamente a sério. E eu não falo de seriedade sobre jogar campeonato, porque algumas pessoas que jogam campeonato parecem se divertir dessa forma, mas eu falo de levar a sério ao ponto de julgar o caráter da pessoa, porque ela tá voando em um jogo online. No artigo científico chamado Vivendo o Jogo ou Jogando a Vida, nota sobre jogos digitais e educação em meio à cultura ludificada, feito por Gilson Cruz Jr., os jogos online estão entre as principais formas de expressão e entretenimento da contemporaneidade, devido à sua popularidade entre crianças, jovens e adultos. Esse fenômeno tem recebido crescente atenção em diferentes âmbitos. O artigo científico discute como os indivíduos lidam com a separação entre o jogo e o mundo real. De acordo com Gilson, jogos digitais que têm suprimido algumas necessidades humanas básicas, e ele conclui que eles podem ser entendidos como um emaranhado de sentidos e significados sustentados no âmbito das relações humanas. Então jogos podem ser utilizados para a educação e podem ser tão importantes quanto nós pensamos. A arte, na verdade, é importante. E eu não falo importante no sentido de que você vai viver o jogo, mas sobre os comportamentos e atitudes que você tem dentro dele. A partir do momento que a gente começa a tratar um xingamento e apologia ao suicídio como se fosse algo pequeno comparado a uma pessoa usando o hack, consequentemente a gente pode estar estimulando esses comportamentos na vida real também. Veja bem, o cara que usa hack não vai roubar um banco e muito menos sair voando por aí como super-homem, mas uma pessoa pode xingar e contribuir significativamente para a piora do quadro depressivo de alguém. Aí você me diz que se a pessoa tá com depressão, basta não jogar DPD. Só que como o artigo discute, às vezes é uma forma da pessoa escapar da realidade. Como uma pessoa formada em psicologia, eu acredito que não tem problema em você tirar um tempo e jogos podem estimular a criatividade do ser humano. Tem gente que quando tá estressado come chocolate, tipo eu, e alguns bebem álcool. Se você conversar com um nutricionista ou um psicólogo, ele não vai ver problema nisso, desde que seja algo que não afete a sua vida, que não seja frequente, cause uma certa dependência ou um vício naquilo. Aí seria um problema. Mas você passar a semana inteira trabalhando e querer jogar um jogo para descontrair da sua forma é essencial, importante e até pode liberar neurotransmissores associados ao prazer, desde que seja com moderação. Usar hack é errado contra as regras e dá ban, mas chegar uma pessoa ou mandar ela tirar a sua própria vida, na minha opinião, é algo bem
pior é que deveria ser pensado. Não estou dizendo que a gente deve tacar pedras numa pessoa que xingou ou que falou essas coisas, até porque muitas das vezes a pessoa está em um sofrimento profundo. No caso do Dani Calabrese, ele fez um vídeo respondendo uma streamer sobre hackers de uma forma bem educada e assertiva, mas ela disse que ia dar strike e o chat até xingou. Eu não concordo com isso, acho bem injusto e imaturo, só que a gente não sabe os problemas que ela passa na vida dela, e todos os seres humanos cometem erros, inclusive eu, e é importante aprender com eles. Porém, esse comportamento não deve ser estimulado. E aí a pergunta que não quer calar: eu apoio hackers? Eu sou um jogador casual. Acredito que Dead by Daylight precisa se tornar um jogo mais divertido e menos estressante, porque boa parte das pessoas se irrita e joga que nem um robô no modo automático. Eu raramente caí com hacker, nem mesmo na pandemia que tinha muitos jogadores. Para virar hack, você tem que ter uma certa paciência, porque você vai levar ban e vai ter que criar outra conta e configurar tudo de novo. E os hacks também são pagos e custam até R$100 por mês. Eu acho que R$1 já é muito, imagine 100. E é por ser um jogador casual e por jogar há tanto tempo que eu criei um personagem chamado Terror dos Killers, que é outro projeto meu, e vazaram que eu tô sabendo, hein? Mas eu posso falar sobre isso em outro vídeo, ou quem sabe o Terror dos Killers, que joga há 7 anos e é o maior jogador de DBD, pode falar. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e eu te desejo um ótimo dia.